Então, pessoal, qual a ideia desse vídeo? É ajudar vocês a resolver a lista de exercícios. Alguns exercícios, então, a gente vai resolver juntos, outros eu vou dar dicas e outro vai ficar por conta de vocês. Claro que no decorrer que vocês forem fazendo, vocês tiverem dúvidas, podem perguntar que a gente vai auxiliar vocês nisso. Então, a questão 1. Usando as massas atômicas dispostas abaixo e presentes na tabela periódica, dê a massa molar em gramas por mol das seguintes substâncias. As massas atômicas já estão ali no exercício, então vocês podem pegar direto dali. A gente vai resolver a letra A e o resto vai ficar com vocês então. Vamos ver aqui. O carbono. Qual a massa do carbono? 12 gramas. Qual a massa, então, do hidrogênio? 1 grama. Lembrando que isso daqui está disponível, então, na tabela periódica. Temos um átomo de carbono. Só que a gente tem 4 de hidrogênio, então é 1 grama vezes 4. Somando isso daqui, temos 16 gramas, então. As outras letras seguem o mesmo processo. Aí vocês vão pegar a massa atômica de cada elemento, multiplicar se for necessário e somar. A questão 2, então, o que diz? O inseticida tem a seguinte fórmula molecular: C10H14NO5PS. Assinale a alternativa que indica a massa de 1 mol de inseticida. Então, o que é o mol? Nada mais é que a quantidade de matéria. Como é que tu sabe quanto que é 1 mol? Tu vai na tabela periódica e vê quantas gramas tem cada elemento, certo? Então, ali está pedindo a massa de 1 mol. Então, vocês vão ir na tabela periódica e calcular a massa de 1 mol disso daqui, que é igual à massa molar, que é o que a gente calculou, então, no primeiro exercício. A questão 3, então. A massa em gramas e o número de átomos existente em 8 mols de átomo de mercúrio. Então, essa questão está em duas perguntas, né? A massa, que antes a gente só pegava da tabela periódica quando é 1 mol. E o número de átomos, que é 6,0 vezes 10 na 23 em 1 mol. Aqui eu fiz um resuminho que a gente sempre pode seguir, que é 1 mol tem 6 vezes 10 na 23 átomos, moléculas, íons, e tem a massa da tabela periódica. Isso sempre vai ser, quando montado uma regra de 3, a base, a primeira linha, vão ser os dados sólidos de vocês, o que não muda. Só que nesse exercício, a gente não tem 1 mol, a gente tem 8 mols. Como é que a gente faz então? Primeiro, qual que é a massa do mercúrio na tabela periódica? Está dado ali no exercício e é 200 gramas. Então, 1 mol de mercúrio tem 200 gramas. Porém, a gente não tem 1 mol, a gente tem 8 mols. Quantas gramas serão, então? Regrinha de 3. 200 gramas vezes 8 mols é igual a 1 mol vezes X. Quanto que é isso daqui? 1.600, que é igual a 1x. X vale quanto, então? 1.600 gramas. Portanto, temos 1.600 gramas de mercúrio. A primeira resposta está ok. Agora, número de átomos.
Mais uma vez, sabemos que 1 mol de mercúrio possui 6,0 vezes 10 na 23 átomos. Porém, não temos 1 mol, nós temos 8 mols. Quanto que vai ser, então? Regrinha de 3, novamente. X, então, 6,0 vezes 10 na 23 vezes 8 mols. Isso vai ser, então, o quê? 48 vezes 10 na 23 átomos. Isso aí, então, pessoal. Resolvemos as duas regrinhas de 3. Lembrando que a primeira linha é sempre o que a gente já tem como certo, que é 1 mol, tem 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, e tem a massa da tabela periódica. A questão 4, então. Sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24U, determine a massa em gramas de um átomo deste elemento. Lembrando, então, que 24U é equivalente a 24 gramas. Ele quer a massa de um átomo em gramas. Portanto, pega o resuminho. A gente sabe que 6 vezes 10 a 23 átomos é a massa da tabela periódica, que são 24 gramas. Porém, ele quer saber de um átomo apenas. Como é que a gente vai fazer, então? Regrinha de 3. Aqui, então, um átomo tem X. Lembrando sempre de botar as mesmas unidades uma embaixo da outra. Aqui a gente tem átomos, embaixo a gente vai ter átomos também. Aqui a gente tem gramas, ou seja, a nossa resposta vai ser dada em gramas. Regrinha de 3. Quanto dá isso, portanto? 4 vezes 10 na menos 23 gramas. Lembrando sempre, pessoal, que quando tu tem o 23 embaixo, quando ele passa para cima, o sinal inverte. Questão 5, então. Em uma amostra de 1,15 gramas de sódio, o número de átomos existente será igual a... Então, pessoal, regrinha de 3 novamente. O que ele está te dando agora? Uma massa. E ele quer saber os átomos. Então, já temos aqui as duas unidades que vão ter na nossa regrinha de 3, que vão ser massa e átomos. Pegando o nosso resuminho aqui, então. Vamos comparar massa e átomos. A massa da tabela periódica de sódio é 23. Está escrito ali no exercício. A gente sabe que 23 gramas, que é a massa da tabela periódica, contém 6,0 vezes 10 na 23 átomos. Mas a gente não tem toda essa quantidade de sódio. A gente tem apenas 1,15 gramas. Então, quantos átomos vão ter nessa quantidade de gramas? Regrinha de 3. Então, x igual 6,0 vezes 10 na 23 vezes 1,15
isso aqui dividido por 23. Quanto será, então? 3 vezes 10 na 22. O quê? Átomos. Isso aí, então, pessoal. A questão 6, então, galera. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? A gente percebe que a pergunta é a mesma da questão 5, um pouco reformulada. Então, o que tu tem? Tu tem a massa de alumínio e ele pergunta quantos átomos. A regrinha de 3 vai ser muito similar com a questão 5, só que, claro, com os dados da questão 6. Por exemplo, a massa de alumínio da tabela periódica são 27 gramas. Então, a gente vai usar essa massa. O resto da estrutura, então, da questão é igual à questão 5. Então, essa aí eu vou deixar para vocês fazerem e vamos ver se vocês acham a resposta. Questão 7, então. Ao tomar um cafezinho, é comum a adição de açúcar. Suponha que para adoçar uma xícara de café foram colocadas 2 colheres de açúcar, contendo por colher 3,5 gramas. Lembrando, pessoal, que o açúcar é composto pela sacarose, que a fórmula então é C12H22O11. A quantidade em mol de açúcar nesse cafezinho é quanto? Então, o que eles nos deu? Eles nos deu uma massa e pediu mol. Vamos então para o nosso resuminho. Ele deu mol e massa. Então, isso aqui que vai ser a nossa regra de 3. Primeira linha, então, é o que a gente sabe. O que a gente sabe, então? Que 1 mol tem a quantidade em gramas da sacarose. Só que ele não deu essa massa molar. A gente vai ter que ir na tabela periódica calcular. Então, vamos calcular isso daqui. A gente sabe que a massa do carbono é 12 gramas vezes 12. A gente sabe que a massa do hidrogênio é 1 vezes 22. A gente sabe que a massa do O é 16 gramas vezes 11. A gente vai somar tudo isso daqui e vamos achar, então, 342 gramas. Portanto, a gente sabe que 1 mol de sacarose tem 342 gramas. Porém, a gente não tem tudo isso num café. Imagina se a gente tivesse 342 gramas de açúcar de café. Impossível, né? A gente tem 2 colheres de 3,5 gramas. Ou seja, a gente tem uma massa de 7 gramas. Porque 3,5 vezes 2 é 7. 7 gramas, então, é quantos mols? Regrinha de 3, mais uma vez. Isso daqui dá quanto? 0,02 mol. Ou, como tem as alternativas, 2 vezes 10 na menos 2. Quando a vírgula vem para cá, o expoente vai diminuindo. Questão 8, então. Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine, respectivamente, o número de mol de moléculas de água, o número de moléculas de água e o número total de átomos. Então, aqui a gente tem 3 perguntas. E ele nos deu um líquido, ele não deu uma massa. Então, o que a gente tem que começar a fazer primeiro? Descobrir quanto que é 180 ml de água em gramas. Então, a gente usa a fórmula da densidade. Densidade igual a massa sobre volume. Ele nos deu, então, que a densidade é 1 grama por mol. Então, a densidade é 1, a massa a gente quer descobrir e o volume é 180 ml. Então, a massa é igual a 180 gramas.
descobrimos então quantas gramas de água nós temos. Agora ele nos fez 3 perguntas. Logo, teremos que fazer 3 regras de 3. Lembrando que a primeira linha é sempre de coisas que nós sabemos. Então, vamos pegar aqui o nosso resuminho. Primeira questão, então. Quantos mols tem? Sabemos que 1 mol de água tem 18 gramas. Como é que a gente sabe que são 18 gramas? Por quê? Hidrogênio tem 1 grama, o oxigênio é 16. Temos 2 hidrogênios, então é vezes 2. Somando isso daqui, 18 gramas. Isso é a nossa primeira linha. E sempre será a primeira linha comparando com gramas. Por quê? Foi isso que a gente tem da tabela periódica e o que eles nos deu. O resto é tudo perguntas. A gente tem 180 gramas. Lembrando que as unidades sempre ficam iguais uma embaixo da outra. Número de mols, X. Não sabemos. Então, fazendo a regrinha de 3, vamos descobrir quantos mols nós temos. Isso aí eu vou deixar para vocês. Moléculas, então. O que acontece aqui? Moléculas e massa novamente. Sabemos que nós temos 6,0 vezes 10 na 23 moléculas em 18 gramas. Em 180 gramas, quanto que nós teremos? Outra regrinha de 3, então, que vocês vão ter que realizar. A questão 3, então, pessoal, ali de átomos, que pergunta quantos átomos ao todo nós temos. Nós sabemos que uma molécula de água possui 3 átomos, certo? Que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, uma molécula de água possui 3 átomos. Só que a gente não tem apenas uma molécula. Nós temos o número de moléculas que a gente descobriu nesse exercício aqui. Que agora eu vou dar a resposta para vocês para poder montar a regrinha de 3 de baixo. Que são 6,0 vezes 10 na 24 moléculas. Então, quantos átomos vão estar presentes nessa quantidade de moléculas? É isso, então, que vocês vão ter que fazer de regrinha de 3 na última questão da 8. Questão 9, então, pessoal. Supondo que 70% do corpo humano seja constituído por água, calcule o número de moléculas de água presente no corpo humano de uma pessoa de 65 quilos. O que ele deu aqui, então? Ele pediu moléculas e deu massa. Então, nossa regrinha de 3 vai ser composta por moléculas e massa. O que a gente sabe sobre moléculas e massa? A gente sabe que 6,0 vezes 10 na 23 moléculas possui, então, 18 gramas de água. Foi o mesmo cálculo que a gente fez aqui em cima para a água. O hidrogênio é 1 grama vezes 2 mais 16 gramas de oxigênio, dá 18 gramas de água. Ele pergunta, então, quantas moléculas, é incógnita, sempre embaixo as mesmas unidades, é para 70% de água presente no corpo de uma pessoa de 65 quilos. Quanto que é 70% de 65 quilos? Primeiro, então, a gente transforma o quilos em gramas, porque a gente tem que ter a mesma unidade aqui e aqui. A gente não pode trabalhar com unidades diferentes. Quanto que é 65 quilos? Então, 65 mil gramas, porque 1 quilo é 1000 gramas, certo? Descobrimos quantas gramas tem no corpo da pessoa, mas isso é 100% do corpo da pessoa. 70% só que é água. Quanto que é isso daqui? X, então, é igual a 45.000
e 500 gramas. Essa vai ser, então, a massa que a gente vai colocar aqui. Quantas moléculas é isso? Regrinha de 3, que é com vocês aí. Aí já achou a resposta. A gente fez uma questão bônus para vocês, então, que eu vou dar a ideia de como se faz e vocês vão realizar o exercício. A tabela abaixo, então, apresenta o mol em gramas de várias substâncias. Então, ele deu ali qual é a massa de ouro, que é 197 gramas, isso presente em 1 mol, né? Então, ele tirou isso da tabela periódica, do ácido clorídrico e de várias outras substâncias. Agora ele pede, comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta maior número de moléculas é qual? Então, o que ele fez aí? Ele quer saber a mesma quantidade em gramas. Por exemplo, chutem um valor. Vou dizer que 10 gramas de cada substância, certo? E ele quer saber o número de moléculas. Certo? Sabemos, então, que a massa da tabela periódica, que é o que está no quadro deles, na tabela ali, tem 6,0 vezes 10 na 23 moléculas. 10 gramas, que foi o número que eu quis dar para cada molécula. Eu quero saber quanto que é 10 gramas, quanto que é a quantidade de moléculas em 10 gramas de cada um daqueles. É X moléculas. Então, tu vai pegar e comparar a resposta de cada um. Tu vai ter que pegar o ouro, botar a massa que é 197, tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu quero saber só de 10 gramas. Quantas moléculas vão ter? Vou repetir para o ácido clorídrico e para todas as outras substâncias. E daí eu vou comparar a resposta. A que tiver maior número é a questão certa.